senhores, muito bom dia, tudo bem? Tranquilo, né? Bom, gente, uma boa semana para vocês, uma boa segunda-feira. Vamos firmes e constantes aí, né? Bom, pessoal, a gente já está praticamente encerrando a apostila, mas tem algumas aulas aí que ainda faltam eu passar para vocês e eu vou passar hoje a aula de número 55, tá? Aula de número 55. Antes de introduzir a ideia da aula, ou pelo menos as atividades, né, que a gente comumente passa, queria falar um pouquinho com vocês sobre dois assuntos de grande importância. São eles. Primeiro, relações, né, relações métricas no triângulo retângulo, tá? E mais, claro que particularmente vamos trabalhar com um seno, que é uma identidade, né? O cosseno e a tangente. Então são três relaçõezinhas ou três identidades trigonométricas assim super importantes, tá? Então, identidades trigonométricas no triângulo retângulo. Só para relembrar vocês, lembrando que isso já é um assunto que vocês em tese já viram, tá? Mas é sempre bom relembrar, né? Recordar é viver, né? Falando um pouco de triângulo retângulo, então, eu fiz aqui um triângulo retângulo, né? Básico. Triângulo retângulo, todo mundo sabe que tem um ângulo reto, né? Um ângulo reto. Normalmente ele é isósceles. Por quê? Na verdade, ele tem dois lados iguais e um diferente. Mas pode ser também escaleno, enfim. Ele nunca vai ser equilátero, isso é fato. Pois bem, então eu tenho aqui um triângulo retângulo, certo? Ele pode ser isósceles ou escaleno, dois lados iguais e um diferente, pode ter todos os lados diferentes. Ele tem um ângulo de 90 graus. Eu tenho aqui o ângulo o ângulo beta e o ângulo alfa. Eu tenho no triângulo retângulo o que eu chamo de cateto. Então eu tenho cateto, cateto e cateto. Comumente, ou sempre, isso vai acontecer que o cateto que está de frente para o ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Guardem isso é importante, tá? O cateto que está de frente para o ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa, certo? Eu tenho as alturas relativas, né, que isso a gente já viu, e assim por diante. Muito bem, então as identidades trigonométricas que vão aparecer, a identidade inicialmente, identidade seno, cosseno e tangente. Claro que a gente pode, a partir dessas identidades, depois tirar outras, que são a secante, a cossecante, né, a tangente, a cotangente, e assim por diante, que é uma inversa da outra. Eu já vou mostrar isso no ciclo trigonométrico. Bom, o seno de um ângulo, nesse caso seria o ângulo alfa, é dado por... O seno do ângulo alfa é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo alfa é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, por sua vez, a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou o seno dividido pelo cosseno, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou o seno dividido pelo cosseno. E essa recíproca é verdadeira para o ângulo beta, né? O seno de beta é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de beta é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de beta é cateto oposto dividido por cateto adjacente. São informações que a gente já, em tese, a gente já tem, a gente já sabe, mas é sempre bom lembrar. E dessas identidades, a gente tira o que a gente chama de ciclo trigonométrico, tá? O ciclo trigonométrico, o que é importante a gente saber do ciclo trigonométrico?
Primeiro, é importante saber que o ciclo trigonométrico, ele tem a sua rotação positiva, para o sentido anti-horário. Ou seja, o ciclo trigonométrico, ele parte do zero e tem a sua rotação positiva assim, tá? Rotação positiva assim, sentido anti-horário, ok? Então aqui ele tem rotação positiva. E por sua vez, ele tem a sua rotação negativa no sentido horário. Então, no sentido horário, ele tem rotação negativa. No sentido anti-horário, ele tem rotação positiva. O ciclo trigonométrico, ele é nada mais, nada menos que uma circunferência, que por sua vez possui 360 graus, né? Que foi atribuído pelos babilônicos. Lá em 1900 e bolinha, né? Foi atribuído pelos babilônicos. Muito bem. E os babilônicos determinaram 360 graus para o ciclo, contando aí exatamente a ideia dos 360 dias do ano. Depois descobriu que é 365 dias no ano e ficou 365 graus a circunferência, que é o tempo de rotação da Terra no seu eixo. Pois bem, então, vejam só, eu tenho uma circunferência orientada de 360 graus. O que é importante saber? Que no ciclo trigonométrico, a circunferência ela é orientada, ou seja, ela possui exatamente uma unidade do ponto do meio da circunferência, né, até a extremidade. Então ela tem raio de uma unidade. Isso é importante, tá, gente? Então ela tem uma unidade aqui, uma unidade aqui, uma unidade aqui e uma unidade aqui. Beleza? Tá. Outra informação importante. A circunferência, ela é composta pelo eixo dos cossenos. Esse eixo aqui é chamado de eixo dos cossenos. E ela é composta pelo eixo dos senos. Esse eixo aqui é chamado de eixo dos senos. Esse eixo externo à circunferência, ele é chamado de tangente, porque ele tangencia a minha circunferência, certo? Ele tangencia a minha circunferência. Então eu tenho aqui tangente orientada e tangente orientada. Então eu tenho a tangente aqui e aqui, certo? Eu tenho também a minha cotangente, que é quando a tangente vai fazendo esse movimento assim, ó, observe. A tangente vai trabalhando esse movimento, ela vira cotangente. Quando ela continua esse movimento, ela tende a virar uma secante ou uma cossecante aqui embaixo. Secante e cossecante, tá? Claro que essas identidades, gente, com o passar do tempo a gente vai aprimorando, né? Para vocês, no caso do terceiro médio, isso já é uma revisão, né? É um assunto que vocês viram no segundo. Legal? Tá. Então, observem. Aqui eu tenho cosseno e seno. Então, vejam. Observem que a minha circunferência, ela começa com 0 graus aqui e parte até aqui a 90 graus. Esse espaço aqui é chamado de primeiro quadrante. Esse espaço aqui é chamado de segundo quadrante. Esse espaço aqui é chamado de terceiro quadrante. Esse espaço aqui é chamado de quarto quadrante. Aqui eu tenho mais um, que seria o raio. Aqui eu tenho menos um, que seria o raio. Aqui eu tenho menos um, que seria o raio. E aqui eu tenho mais um, que seria o raio. Aqui é o eixo dos cossenos. Portanto, o cosseno de 0 graus é uma unidade. O cosseno de 0 graus é uma unidade, ou seja, o valor atribuído para o cosseno, quando ele está exatamente aqui, é uma unidade. Já o seno de 0 graus, observe, o seno de 0 graus, ele é zero. Por que o seno de 0 graus é zero? Porque não tem valor atribuído nesse eixo
Aqui é eixo do cosseno. Eu não tenho valor atribuído no eixo do cosseno para seno. Portanto, o seno de 0 graus é 0. Agora vejam, se eu estiver no eixo dos senos, o seno de 90 graus é 1. Porque o seno vai daqui até aqui. Ou seja, o seno de 90 graus é 1. Agora veja, se você perguntar, professor, e qual é o cosseno de 90 graus? O cosseno de 90 graus é 0, porque o cosseno de 90 graus está exatamente no eixo dos senos. E no eixo dos senos eu não tenho valor atribuído para os cossenos. E a análise segue. Observe que aqui, no cosseno de 180 graus, é o inverso, né? Se o cosseno de 0 graus é 1, o cosseno de 180 graus é menos 1. É exatamente o inverso. Repito, para o seno de 180 graus, o seno de 180 graus é 0, porque aqui está no eixo dos cossenos e, portanto, e para tanto, o seno não tem valor atribuído no eixo do cosseno. Aqui, no eixo dos senos, seno de 270 graus, ó, é o inverso, é o espelho, né? É o contrário, ou seja, o seno de 90 é 1, então seno de 270 é menos 1. Lembrando que para o cosseno de 270 graus não há valor atribuído. Por quê? Aqui é eixo do seno, não é eixo de cosseno, então não tem valor. E aí eu sigo para o cosseno de 360 graus. Qual é o cosseno de 360 graus? É exatamente 1. Uma volta completa. 1. Certo? Maravilha? Tranquilo. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Observe aqui que eu fiz aqui uma reta. Aqui eu formei o ângulo que a gente chama de ângulo X. Então, eu tenho aqui o cosseno de X. Tá vendo? Ó? Aqui é eixo de cosseno, então aqui eu tenho o cosseno de x. Observem, aqui eu tenho a tangente, aqui eu tenho a hipotenusa, não tenho? Se eu tenho a hipotenusa de x aqui eu tenho o seno de x. Então, seno de x e cosseno de x. E aqui eu vou ter a tangente de x. Observe que a tangente, ela passa por fora da circunferência. Lembram lá daquele ditadozinho que a turma fala, o cara saiu pela tangente, ou seja, saiu por fora. Legal? Tranquilo? Outra coisa importante é que as medidas para ciclo trigonométrico, elas são trabalhadas em π radianos, que quer dizer 180 graus, ou seja, então normalmente eu trabalho com π radiano para demonstrar valores dentro do ciclo trigonométrico. Então eu tenho aqui, de 0 a 180 vai dar π radiano, que é 180 graus, né? De 180 a 360 vai dar 2π. Por quê? O π vale 180 graus. Então, se eu tenho 2π, eu tenho 2 vezes 180 graus, que dá 360. É exatamente isso que os exercícios estão pedindo inicialmente e nós vamos trabalhar. Cuidado que de 0 a 90 graus, ou seja, π sobre 2, 180 dividido por 2 dá 90. Então, de 0 a 180 eu tenho π sobre 2. De 0 a 90 graus eu tenho o primeiro quadrante, que daria π sobre 2. Aqui, de 90 a 180, eu tenho π, né? Que seria 180 graus. Aqui é segundo quadrante. De 180 a 270, que eu teria 3π sobre 2, 3 vezes 180 dividido por 2. Aqui eu tenho o terceiro quadrante. E aqui eu tenho o quarto quadrante. Cuidado, porque aqui eu tenho as questões relativas a sinais, tá? E isso gente, de suma importância. Aqui, ó, eu tenho o seno. Observe que aqui o seno eu tenho valores positivos nesse lado. Eu não vou deixar aqui porque eu não quero
mudar aqui. Aqui eu tenho valores positivos para seno. Aqui eu tenho valores positivos e aqui eu tenho valores negativos para seno. Certo? Assim como aqui eu vou ter valores negativos e aqui eu vou ter valores positivos para seno. Então, para seno aqui vai positivo, positivo e negativo, negativo, certo? Então, olha lá, positivo, positivo, né? Ó, negativo, negativo. Positivo, positivo, negativo, negativo. E para cosseno? Positivo, positivo, negativo, negativo. Repito, para seno, positivo, positivo, ó, porque tudo vai para mais, né? Positivo, positivo. E aqui tudo vem para menos, ó. Negativo, negativo. Para cosseno, ó. Positivo, positivo, ó, vai tudo para mais, ó. Positivo. E aqui, negativo, negativo. Ufa, né? Trabalhoso de entender? Vamos fazer os exercícios da apostila para vocês poderem ter material de estudo. Lembrando que eu não farei todos os exercícios. Vou deixar alguns para vocês fazerem aí sozinhos aí, para vocês praticarem. Fechou? Bom, a resolução dos exercícios vai no vídeo 2, beleza? Faço um vídeo para explicação e outro para resolução de exercício, é mais fácil.